Olá, meu nome é Luiz. Neste vídeo iremos falar um pouco sobre a escravidão no Brasil, um período triste da nossa história e que infelizmente, ainda acontece em alguns lugares do nosso país. Se gostar do conteúdo, por favor, se inscreva e deixe seu like. A escravidão no Brasil teve início no século XVI, quando os portugueses começaram a explorar a terra recém-descoberta. Inicialmente, os indígenas foram escravizados, mas eles não eram adaptados ao trabalho na agricultura e em outras atividades que os colonos necessitavam. Assim, os portugueses começaram a trazer africanos como escravos. Os africanos eram capturados em suas aldeias e vendidos como escravos pelos comerciantes de escravos europeus. Eles eram trazidos em navios negreiros para o Brasil, em condições desumanas, muitas vezes morrendo no trajeto. Uma vez no Brasil, eram vendidos em leilões para fazendeiros, senhores de engenho e outros proprietários de terra. A escravidão no Brasil durou cerca de 400 anos, até a Lei Áurea ser assinada em 13 de maio de 1888, pela Princesa Isabel. Durante todo esse tempo, os escravos foram sujeitos a condições desumanas, trabalhando longas horas em condições precárias, sem qualquer tipo de remuneração, e muitas vezes sofrendo castigos físicos. A vida dos escravos era controlada pelos seus proprietários, que tinham total autoridade sobre eles. Eles não podiam se casar ou formar famílias, não tinham direitos legais e eram tratados como objetos de propriedade. As mulheres escravas também eram frequentemente abusadas sexualmente por seus proprietários. Durante o período da escravidão, muitos escravos fugiram e formaram comunidades quilombolas, onde tentavam viver em liberdade. No entanto, essas comunidades eram frequentemente atacadas pelas autoridades locais, que viam os quilombos como uma ameaça à ordem social. A abolição da escravidão no Brasil não trouxe uma solução imediata para os problemas enfrentados pelos ex-escravos. Muitos foram abandonados pelos seus proprietários sem qualquer tipo de assistência, e muitos ficaram sem trabalho ou abrigo. Além disso, a abolição não abordou as desigualdades sociais e econômicas que haviam sido criadas pela escravidão. Mesmo depois da abolição, a discriminação e o racismo contra os negros continuaram a ser uma realidade no Brasil, e ainda são um problema importante no país nos dias de hoje. A história da escravidão no Brasil é um lembrete sombrio do impacto duradouro da exploração e da opressão. Algumas das leis que favoreceram o fim da escravidão no Brasil incluem: Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Essa lei proibiu o tráfico de escravos para o Brasil. Foi uma tentativa de acabar com a entrada de novos escravos no país, o que aumentaria o valor dos escravos já existentes e tornaria a escravidão menos lucrativa. Lei do Ventre Livre, 1871. Esta lei declarou que todos os filhos de escravos nascidos após a sua promulgação seriam considerados livres. No entanto, eles ainda teriam que trabalhar para seus proprietários até atingirem a maioridade. Lei dos Sexagenários, 1885. Esta lei libertou os escravos com mais de 60 anos de idade. No entanto, muitos escravos já haviam morrido antes de alcançar essa idade. Lei Áurea, 1888. Esta lei aboliu a escravidão no Brasil, tornando ilegal a compra e venda de escravos. Foi assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Essas leis foram importantes no processo de abolição da escravidão no Brasil, mas muitos ativistas e movimentos sociais, como a Abolição Popular, a luta dos quilombolas, e outros movimentos de resistência negra, também tiveram um papel fundamental na luta contra a escravidão. Ao fim da escravidão no Brasil, os ex-escravos enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Muitos foram abandonados pelos seus proprietários sem qualquer tipo de assistência, e muitos ficaram sem trabalho ou abrigo. Além disso, a abolição não abordou as desigualdades sociais e econômicas que haviam sido criadas pela escravidão. Muitos ex-escravos tentaram continuar trabalhando nas fazendas e nas plantações, mas frequentemente recebiam salários muito baixos e eram sujeitos a condições de trabalho precárias.
Outros migraram para as cidades em busca de trabalho, mas enfrentaram muitas barreiras devido à discriminação racial. Algumas políticas governamentais foram implementadas para ajudar os ex-escravos a se integrarem na sociedade. Por exemplo, o governo ofereceu terras para os ex-escravos que queriam se estabelecer como agricultores independentes. Também foram criadas escolas para crianças negras e foram oferecidas oportunidades de emprego em setores como a construção de ferrovias e a navegação fluvial. No entanto, essas políticas foram insuficientes para superar a discriminação racial e a exclusão social. Os ex-escravos continuaram a enfrentar muitas dificuldades na luta por igualdade e justiça. As desigualdades e a exclusão social continuaram a ser um problema importante no Brasil por muitos anos após a abolição, e ainda são um desafio enfrentado pela sociedade brasileira nos dias de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Até mais!